Essa semana... Tá me ouvindo? Essa semana Daniel me desafiou a gente fazer uma série juntos, né? E foi muito interessante porque o Dani, ele fez Mackenzie, né? Então, eu não fiz Mackenzie. Então, ele veio com um monte de coisas. Eu sou inimigo da pregação de 5 pontos. Ele falou, pega isso aqui, ó, pregação de 5 pontos. Então, foi muito interessante, foi muito gratificante essa semana estudar as coisas de uma forma um pouco diferente e perceber o quanto Deus se manifesta de várias formas na palavra. Eu vou usar minha melhor amiga. Para quem não sabe, eu sempre andei com essa Bíblia. Eu acho que eu tenho ela há uns 5 anos, mais ou menos. Eu tinha uma versão que eu gostava muito da CF, era muito difícil de achar essa daqui na CF. E aí eu achei essa daqui, a CF, porque quando eu fazia muitos evangelismos na rua, né, como morador de rua, e eu pegava o celular e falava, isso aí é do demônio. Aí eu falava, toma, eu pegava a Bíblia e falava, eu tenho essa aqui que é de Deus, então. Porque eles falavam que a que estava no celular era adulterada. Eu disse, não, eu tenho aqui a física, então. Aí eles ficavam assustados. Então, ela sempre foi minha amiga de rua mesmo. Então, em todos os lugares, em todo momento, eu tô com ela. Hoje, dando continuidade à série Homem Deus, que o Dani começou na semana passada, nós vamos lá para 1 João, no capítulo 1. Uma coisa que a gente tem aprendido no School, né, nesse momento mais recente, sobre hermenêutica, a gente começa a entender um pouco mais de como que a gente lê a Bíblia, né? E quando você olha para 1 João, naturalmente você vai olhar para outros livros de João, né? A gente olha para 2 João, 3 João, a gente vai olhar para Apocalipse e vai olhar para o Evangelho também de João. Isso é muito bom, porque não dá pra gente ler algo de uma forma profunda. Não dá pra gente viver de uma forma profunda com a palavra se a gente só lê uns versículos e não busca outras coisas. Durante a oração, o Dani falou algo que queimou no coração dele quando ele estava lendo e preparando, e que também queimou no meu coração, sobre o que vemos e ouvimos e testificamos daquilo que vemos e ouvimos. E nós começamos hoje lá do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu vi umas passadas de 1 João 1. Capítulo 1. Desculpa, eu não falei? Não. Me avise, pelo amor de Deus. Vamos ler de novo, então. Vou ler um pouco mais rápido. E essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu acho que João, ele fala do evangelho de uma forma tão simples que às vezes a gente só passa batido, né? Ele vai falar sobre pecado e a gente fala, de pecado eu já sei. Ele vai falar sobre luz e a gente fala, isso daí eu também tenho uma ideia, mais ou menos. E a gente às vezes passa batido, né? A gente pula algumas coisas porque João, ele se propõe a falar de uma forma mais profunda sobre algumas coisas. E
a partir no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 5, ele diz: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele há treva nenhuma." Algo que a gente percebe nesse texto é sobre o caráter de Deus. João, ele está guardando toda essa parte do capítulo aqui, ele é dividido, né, em duas partes, esse capítulo de 1 João, e vai do 1 ao 4, como nós vimos na semana passada, e vai do 5 ao 10, seguindo um outro caminho, né? E aqui, João, ele constrói algo muito simples, mas que devia estar no nosso coração. Quando ele diz que essa é a mensagem que dele ouvimos, né? A gente já está falando, nós ouvimos e daquilo que nós ouvimos nós falamos, né? Eles são testemunhas. João está demonstrando como uma testemunha viva. João, ele com certeza é a testemunha viva mais profissional em escrever a Bíblia, porque ele estava lá com Jesus quando ele estava pregado. Ele foi o único dos escritores ali que estava vendo Jesus pregado. Ele tem uma visão que outros não tiveram. Ele pôde testemunhar da morte de Cristo, de perto, olhando olho no olho com Jesus. E então, ler o que ele está dizendo aqui é muito mais profundo. Tem muito mais verdade, né? Ele dizer, e essa mensagem que dele ouvimos, ele poder dizer, eu ouvi dele, de Jesus. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E como a gente já falou sobre isso, vamos lá para o primeiro capítulo de João e ver se João ele é só do Evangelho, né? De João, não de 1 João. E ele já está associando algumas coisas muito interessantes. Ele vai repetir várias vezes sobre Jesus ser essa luz, né? A luz dos homens. No capítulo 1, no versículo 1, capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 1, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É interessante como ele conecta esses dois textos, porque lá em 1 João ele diz, né, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nesse texto ele diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele disse que sem Jesus nada do que fez poderia ter sido feito. Sem Jesus, ele está começando a construir uma tese aqui, bem simples. E ele começa ali em Jesus. Ele vai falar sobre onde está Jesus, não há nenhuma treva, não há possibilidade de haver trevas. E é muito interessante que ele já é muito educado na forma que ele vai falar. Porque desculpa, eu tô perdido. Uma coisa que eu ia falar no início é que sempre quando eu subo aqui em cima, eu sinto que eu não estou preparado o suficiente para falar sobre Jesus. Eu sempre subo aqui e falo, caramba, me falta muita sabedoria, muita capacidade para falar sobre Jesus. Exato. Eu tento fugir desse lugar, mas eu sou obrigado a estar aqui. E é muito difícil às vezes, porque eu sempre amei a palavra, a minha vida toda, sabe? Eu andava com isso daqui, não era à toa, porque eu gostava de mostrar para os outros, mas porque era a forma mais fácil de eu ler a Bíblia em qualquer momento. E isso me ajudou muito a ter a Bíblia no meu coração. E me ajudou muitas coisas serem simples, né, entre aspas. E por elas parecerem simples, eu não buscava entender mais profundamente sobre elas. E é o que acontece de muita falha com a gente. A gente tem que rever algumas coisas porque a gente não lê a Bíblia direito e a gente não respeita. A gente não corresponde ao que a gente lê, mesmo a gente lendo várias vezes. Eu li esse texto de João e eu falei, caraca, meu, é muito simples. O que eu vou tirar daqui?
O que João está falando? Mas a forma dele se comunicar é muito perfeita, é muito cuidadosa, é muito humanizada. Eu acho que João é o cara mais humano. Quando você vai ler João, parece que você está conversando com ele, você está tendo um tempo ali com a escritura de uma forma muito diferente. Oi? Pastor. Sim. E é muito interessante porque ele vai de uma forma muito cuidadosa. Porque ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele é muito cuidadoso quando ele vai falar sobre comunhão, ele é um pouco diferente de Paulo, né? Paulo ele era muito agressivo nas coisas que ele falava. Ele atingia de uma forma ríspida, e eu sou uma pessoa ríspida. A gente repetiu várias vezes essa semana. E acho que é uma das coisas que eu mais tenho orado para o Senhor me ensinar a falar como João. Falar como de uma forma muito mais cuidadosa, muito mais amorosa. E ele é tão cuidadoso que ele poderia falar como Paulo às vezes. Ele poderia dizer assim, se vocês disserem que tem comunhão com ele, porque claramente João tinha. João estava com Jesus na cruz. Mas ele diz, ele se inclui, né? Nisso daqui ele fala, se dissermos que nós temos comunhão com ele, e isso é totalmente diferente. É o cara que poderia dizer, eu estava lá com Jesus na cruz, eu caminhei com ele, mas eu ainda me coloco como vocês, como ouvintes da palavra, que vivem da palavra, porque Jesus não está mais aqui, eu não posso usar isso simplesmente como ferramenta, para dizer, eu sou melhor entre vocês porque eu estava lá com Jesus, porque Judas também estava. Muitos outros também estavam. E o que essas pessoas corresponderam? Só por ter andado com Jesus. Eu com certeza, às vezes eu tô orando e eu choro, porque tudo que eu queria eu não precisava nem olhar no rosto de Jesus. A minha vontade era só poder tocar nos pés dele, assim. Ter esse sentimento é algo que é irreal. Eu acho que se eu pudesse pedir algo para Deus, se Deus falasse, posso te levar até o terceiro céu, igual aconteceu com Paulo, o amigo de Paulo, né, como ele disse. Mas eu diria, Pai, eu só quero tocar nos seus pés, sabe? Eu não quero nem precisar olhar nos seus olhos, eu quero só tocar em você. Eu acho que isso é maravilhoso. E por mais que seja tão grandioso, João ele não fazia isso como uma ferramenta de demonstrar que ele era melhor do que os outros. Até nisso a comunicação dele foi simples. Ele disse, se dissermos que nós temos comunhão com ele, o amigo de Jesus dizer isso, né? É a mesma coisa de eu olhar pro Dani e eu falar assim, se eu disser que às vezes eu vou na casa dele, eu tô lá toda semana, então não dá, não faz sentido. E era esse o contexto de João, não fazia sentido. E ele assim se colocou nesse lugar. E ele continua, né? Ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pega um pouquinho de água para mim, por gentileza. É interessante porque a comunicação cristã, a nossa comunhão, ela não é meramente social. Sim. Ela não é só uma questão social que a gente vive, de uma comunidade e tudo. Ela é muito mais do que isso. Ela é espiritual, ela chega em outro nível. O nosso convívio chega em outro nível. O segundo ponto que eu havia separado era sobre um Deus da comunhão. Porque assim como Jesus, assim como João, ele entendeu essa comunhão com Jesus, Jesus teve essa comunhão com todas as pessoas. E as pessoas só conseguiam ter essa comunhão com ele porque não havia trevas nele. É interessante porque se você fala... Porque João ele está construindo uma tese aqui, como eu falei. Então, nós lendo de novo o versículo 5, o que ele está construindo? Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí depois ele vai falar assim, quem tem trevas não tem comunhão. Então ele está construindo algo. Então é muito importante a gente entender a construção do que ele está fazendo. E aí quando a gente olha lá para o capítulo 1 de João, lá do Evangelho, ele está falando sobre o quê? Ele constrói, né? Quem é a luz do mundo? O que está acontecendo? Ele está construindo. E não tem como ser estabelecido nada sem essa... não tem como se estabelecer nada sem essa luz. E aí eu achei que é muito interessante a gente puxar o texto sobre isso no dia que a gente está sem luz. Para a gente realmente identificar qual é o problema de estarmos sem luz. O quanto atrapalha em muitas questões. Verdade. E é uma loucura. Até
a nossa querida amiga carioca, que veio para São Paulo, chegou aqui e achou que ela ia ser sequestrada, porque estava tudo apagado. Ela chegou ali, estava apagado lá embaixo, a escada estava apagada, estava tudo apagado. E isso realmente nos atrapalha a ter uma verdadeira comunhão. E quando a gente fala um Deus de comunhão, ele começa a explicar isso desde o início, ali, quando ele fala assim, ó, esse Deus de luz, esse Deus de luz que está chegando, se andar em comunhão é estar de uma forma clara, não nas trevas, ele é a própria comunhão. Ele está vindo como a própria comunhão. Por que Jesus viria para a Terra? Por quê? Se não fosse por nós. Por que ele veio? Não tem outro, porque ele não precisa da gente. Para nada. A gente não serve de nada para ele. Até a glória que nós entregamos a ele, tem um livro que fala que Deus, ele adora a si mesmo. Porque até a nossa adoração que é entregue a ele é por conta dele. Não é separada dele. Não é um dom nosso que a gente nasceu com essa habilidade absurda fora de Deus para fazer isso. Não, é uma coisa que é totalmente dependente dele. E ele falar que na comunhão não há trevas, ele está dizendo o quê? Que só tem como haver comunhão na luz. De uma forma muito clara, muito simples, ele está construindo isso. E falar que esse Deus de comunhão está chegando aqui como luz, nós podemos dizer que nós podemos ter comunhão com ele também. Nós podemos dizer que deu tudo certo. Ele chegou. É uma coisa que eu sempre estou lendo, né, o livro de Gálatas, eu amo o livro de Gálatas, e imaginar que na história as pessoas esperaram por esse momento. Ouviram sobre o Messias em todo o tempo, assim, desde Abraão, aí vai vir Moisés, aí vai vir um monte de gente. E Jesus chegou num momento, muito depois disso tudo, eles não viram a Jesus. E nós conhecemos ele. E assim como eu já estava falando sobre João, ele estava pautado em outra coisa. Ele estava pautado nisso daqui. Claro que não tinha um evangelho ali escrito certinho, mas por que ele estava pautado nisso aqui? Porque ele não estava simplesmente pautado naquilo que ele tocou em Jesus. Ele estava pautado nas escrituras, porque ele não estava cogitando para os outros, ele não estava usando isso, que eu estive com Jesus, eu comi com Jesus, eu andei com Jesus. Não, ele usou a própria palavra para estabelecer essas coisas. E aí onde João se coloca no mesmo lugar que a gente. Pessoas que não têm acesso a tocar Jesus de uma forma palpável, com as nossas mãos, de uma forma física. Ele demonstra um Jesus que ele é acessado a partir das Escrituras, através da luz. Tem um texto que a gente... Por que a gente entende muito fácil quando se diz, o que significa luz, né? A gente vai logo pensando na palavra, né? Porque tem um texto que a gente comunica muito, né? Luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos, tudo. E a gente fala muito sobre esse texto, E eu me lembro de uma história muito interessante, nessa maluquice, né? De eu andar na rua e ler a palavra para as pessoas. Eu uma vez cheguei numa pessoa em situação de rua ali, fui conversar com ele, e ele falou assim, eu li esse texto, né, para ele, sobre a importância, né, de ler a Bíblia. Ele falou, eu oro isso daí todo dia. Aí eu falei, calma aí, cara, esse não é um texto para ser simplesmente orado, porque o texto simplesmente significa que a luz da palavra me dá acesso a ver o caminho, porque eu a li, não simplesmente porque eu orei. É a mesma coisa a gente colocar a Bíblia lá aberta em Salmos, todo dia orar lá e falar, Jesus, faça isso daqui acontecer. E ir embora. Isso não é o Evangelho. A palavra só se torna luz para os nossos caminhos, ela sendo lida. É assim que ela se torna luz para os nossos caminhos. Senão, a gente só é um bando de maluco que não vive a palavra, que não corresponde a ela. E é exatamente esse ponto que ele fala no versículo seguinte, lá no versículo 7. Ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o terceiro ponto. Porque ele continua dizendo, né? Se a gente, né? Ele está se colocando no lugar dos outros também, ele está gerando uma comunhão, ele está se comunicando bem com essas pessoas. E ele diz, mas se andarmos na luz,
como ele andou na luz. Então, a gente está falando do próprio Jesus, vindo ali encarnado, sendo a luz, andando sobre a luz, sendo o pai das luzes, como dizem Tiago. Essa série que a gente está passando aqui é porque a gente já passou por Tiago. E esse livro tem muito a ver com o que a gente leu em Tiago. E aí, ele dizer que ele é o pai das luzes não é meramente aleatório. E aí, se nós andarmos com ele, se andarmos na luz, qual é o resultado? Aqui ele traz uma condição, né? Se nós andarmos na luz, ele traz uma situação como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, a comunhão ela se torna natural a partir do momento que nós andamos na luz. E o que é isso? O que significa andarmos na luz? Deixa eu beber um pouco dessa água aqui, pelo amor de Deus. Ele é muito interessante porque ele fala, né, sobre andarmos na luz. Eu gosto de um texto em Coríntios que ele fala assim: se vivemos com Cristo, andemos também com Ele. Acho que é 2 Coríntios 5,7 ou é 1 Coríntios 5,7, um dos dois. Quando ele fala sobre isso, é muito interessante porque nós dizemos que sempre vivemos com Ele, né? Muitas pessoas dizem aquela famosa frase: Deus está comigo em todo momento, mas se eu vivo com Ele, se eu digo que eu realmente faço isso, que eu vivo com Ele, eu também tenho que andar como Ele andou. Não existe outra forma de eu dizer que eu vivo com Cristo sem andar como Ele andou. E se eu não ando como Ele andou, eu não tenho comunhão uns com os outros. E isso me fez refletir porque eu comecei a pensar como está o nosso convívio hoje. Eu muitas vezes vejo a igreja, nós todos aqui, um olhando para a vida do outro, e é como se tivesse escura essa vida. O quanto nós sabemos uns dos outros? O quanto nós estamos conhecendo uns dos outros? O quanto nós estamos partilhando das dores? E eu estou me colocando nisso, tá? Eu sou o primeiro que deveria estar fazendo mais isso, me preocupando mais, ouvindo mais, sabendo mais, não estou fazendo. Então eu tento me comprometer a estar melhor. Estou não só orando por isso, para um coração bom, mas também estou trabalhando nisso, para que eu tenha um coração melhor. E porque não adianta a gente também acreditar numa falsa comunhão. Quantas vezes houveram falhas na nossa ceia? Legal, é muito top a ceia que a gente faz. A gente come todo mundo junto ali, é bonito. A gente não vivia mais isso. Nas outras igrejas, a gente bota a mesa aqui, come todo mundo junto, mas quantas vezes a gente tem falhado nisso? Sim. As falhas não precisam ser totalmente expostas, mas quanto a gente falha nisso? E a gente fala, não, a gente é uma igreja de pura comunhão. Às vezes não estamos fazendo isso daí, não. Não estamos sendo essa resposta que nós esperamos que nós somos. E claramente é por isso, nós não estamos vivendo sob a luz. E isso afeta diretamente nossa comunhão. O quanto vocês sabem sobre a minha vida. O quanto as coisas eu tenho escutado e vivido. O quanto eu sei da sua vida. E eu não falo só entre mim e vocês e a mim, mas entre vocês. Eu acho que teve uma qualidade muito bonita que a gente sempre teve, que foi a gente tava muito na vida do outro. A gente estava fazendo a barba um do outro. A gente estava cortando o cabelo um do outro. E a gente diminuiu a intensidade de fazer essas coisas. A gente saiu um pouco da vida um do outro. Mas a gente continua acreditando. Estamos em uma grande comunhão? Não estamos. Nós não estamos correspondendo a essa comunhão que nós esperamos que estivéssemos. Então, quando ele fala sobre isso, não começa só a afetar no meu relacionamento com vocês, ou nosso relacionamento como igreja, mas nosso relacionamento com Jesus. Porque se João está criando uma tese aqui, essa tese começa lá em Jesus vindo como luz, se nós não estamos vivendo em comunhão, nós não estamos aceitando esse Jesus. Nós não estamos vivendo em comunhão com Ele. É o que o livro inteiro de João nos implica. E ele continua. De uma forma muito bonita, ele inclui Jesus, né? Nessa parte do texto.
ele continua e diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, parece... Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão de Paulo ou de João, que às vezes ele solta um versículo aleatório. Parece, né, que ele vai falar sobre a obra de Jesus. E a gente fala, eu já conheço isso daqui. Eu já conheço sobre a remissão do pecado. Porque se você ler esse versículo aqui do 7 para o 8, ignorando essa parte aqui, o sangue, você pode ler tranquilamente. Comunhão uns com os outros, aí se dissermos que não temos pecado, você pode ler tranquilamente sem isso. Porque parece algo que está no nosso sangue, né? A gente já sabe muito sobre isso. E aí a gente ignora. Ah, o sangue de Cristo salva mesmo. A gente fala sobre isso todo mês. A gente lê 1 Coríntios 11 todo mês. E aí a gente ignora o porquê, talvez, que eles estão trazendo isso. João coloca Jesus na equação porque é exatamente com ele que nós estamos falhando. Sim. É exatamente o nosso relacionamento pessoal com Jesus que nós estamos falhando. Sim. Porque onde é que ele repete, a gente está todo mês falando? Na ceia do Senhor. Na nossa mesa, que é sobre comunhão. E ele vai falar, olha lá no sangue de Cristo. Porque se você não entender o sangue de Cristo, a comunhão vai continuar vazia. É exatamente onde nós não estamos enxergando. A gente acha que nosso problema é porque a gente está brigando ou está discutindo. Não, mas o problema está lá num lugar muito mais profundo. A raiz do problema não tem como ser outra coisa do que o início de toda a criação. Se eu estou vivendo um problema, começa naquele que é o princípio de tudo. Está no meu relacionamento com ele. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Começa nele, ainda que eu diga que eu entenda da luz, e aí quando a gente pode pensar em várias coisas quando a gente falar sobre comunhão, e a gente vai falar sobre essa nosso relacionamento. Se nós não lemos a palavra, nosso relacionamento também é uma merda. Como que eu digo que eu vou ter um bom relacionamento com meus irmãos e eu não leio os versículos? Eu acho que o bom relacionamento é contexto social. É dar um rolê, é sair, é se encontrar no clubinho. É o que mais o Dani fala. A gente não veio aqui para se reunir como um clubinho. A relação da igreja cristã não é uma mera e simples relação social. Nós estamos falando de um corpo. De um único corpo. Eu estava vindo no caminho, no carro, e eu comecei a pensar sobre a importância, né, da gente como um necessitar do outro. E Deus me quebrou, assim, porque por muito tempo na minha vida eu sempre fui hiperfocado num pregador, né? Sempre fui hiperfocado em um cara que, se fosse a Bíblia, daquela forma. E aí Deus me pegou dizendo assim, é como se por um momento você escolhesse escutar de mim só um dedo ou uma mão. Deu para entender que se nós somos um corpo, se nós somos cada um parte do corpo, se eu decidir escolher escutar somente uma pessoa, é como se eu olhasse para Cristo, porque quando eu falo corpo, ainda não estou falando da gente separado, eu e vocês. Nós estamos falando do corpo de Cristo, de Jesus, do corpo de Jesus. É outra coisa, sabe? Eu faço parte do corpo de Cristo, sabe? Isso é loucura. Eu sou a resposta do que Jesus está falando. Então, se uma pessoa, eu escuto somente aquela pessoa, eu não estou escutando o corpo de Cristo. Sim. Eu não estou dando ouvidos à voz do Senhor como um todo. Eu estou dando ouvidos apenas para uma parte do corpo de Cristo. Eu estou dando acesso apenas a uma parte do corpo de Cristo. Isso é muito mais sério. E é a mesma coisa de eu falar assim, Jesus, eu não quero você por inteiro, não. Eu gosto dessa parte aqui, ó. E a gente como um todo, em unidade, nós somos uma voz. E essa voz é a voz do Senhor, que está no nosso meio, nos guiando e nos direcionando. E se nós não andarmos verdadeiramente na palavra, tanto apagamos essa voz, e se nós apagamos essa voz, não há comunhão entre a gente. Se apagamos essa voz, não existe contato entre nós, não existe um ligamento, não existe as medulas e ossos que Paulo está falando. Não existe essa conexão de nervos uns com os outros. Não existe. Se eu não ler a palavra, eu estou nem aí para a sua vida. Eu estou nem aí para o que está acontecendo. E ele continua, né?
ele passa do versículo 7 e fala sobre o amor de Jesus, e como eu disse, não é à toa, porque se ele fala isso aqui, você vai lembrar da ceia, e você vai lembrar do quanto você não está tendo comunhão com ninguém. E aí no versículo 8 ele continua, né, nessa humildade dele, e diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E a gente não se coloca também nesse texto, né? Porque a gente fala, eu não digo que eu não tenho pecado nenhum, eu não estou nesse meio. Eu costumo fazer muito isso. Eu vejo um fariseu e falo, isso aí eu não faço não, até eu descobrir que eu faço. Plot twist, era eu, aquele cara. E aí quando ele fala isso, tem muitas coisas que João vai falar nesse livro, e você vai falar assim, não, isso aqui não é pra mim não, eu não faço isso, eu não falo desse jeito, eu não ajo desse jeito. E é exatamente o que nós estamos fazendo. O quanto que a gente não tem reconhecido que o problema está na gente, não nos outros. Caramba, a terapia ensina isso. O Evangelho tem ensinado há muito mais tempo e a gente está dando ouvido para nada. A gente sempre acha que está no outro, está no terceiro. Se eu não estou tendo uma boa comunicação, uma boa comunhão, é porque aquela pessoa me tratou mal. A gente sempre está terceirizando o problema. E aí, quando ele... É louco, vamos novamente pensar no que a gente estava falando sobre João, ele se colocar no lugar, ele também está dentro desse grupo de pessoas pecadoras, e ele vai dizer, pensa João, o cara que esteve com Cristo, sofreu com Cristo ali na cruz, esteve tete a tete com Jesus, todos os momentos ali da vida de Jesus ele estava lá, estava entre os 3 amigos mais próximos de Jesus. E aí esse cara chega nesse momento, um cara que ensina a igreja, o pastor dos pastores, um dos poucos vivos nesse momento, uma das vozes mais poderosas nesse momento. E ele diz, se eu digo que eu não tenho pecado nenhum, eu estou me enganando. E não há verdade nenhuma em mim. João, ele tá usando isso como uma condição, como uma possibilidade do que ele poderia dizer sobre si mesmo. E é uma loucura isso, porque nós não nos colocamos nesse lugar. O próprio João se colocou e a gente não se coloca. Isso fala muito sobre o impacto da palavra em nossas vidas. Que nos 2 próximos segundos, dos 2 próximos versículos, vamos dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui já não está mais falando de um terceiro, mas como a gente veio construindo, o problema da comunhão está em nós. E aí, qual é o maior defeito, né? Qual é o maior problema? É a falta do resultado da palavra nas nossas vidas. Porque às vezes a gente até lê. Aqui a maioria veio ouvindo várias coisas durante toda a vida cristã. E uma coisa que eu sempre falo no meu testemunho de vida, eu vivi a vida inteira como um cristão aleatório, né? Desde criança, vivi ali com a minha mãe, na igreja, berço evangélico, como a gente fala, e eu ouvia várias histórias, história de Esther, de João, e algumas estavam na minha cabeça ali funcionando um pouco, ou um pouco não, mas mesmo que a gente não entenda realmente da Bíblia, a gente conhece essas histórias, porque são histórias comuns do nosso convívio. Quando eu realmente olhei para Deus e falei assim, Deus, ou você existe, ou você não existe, e eu decidi realmente entender se era verdade ou não aquilo que estava escrito, e eu comecei a ler a palavra, e eu estava entre 2 escolhas, ou ser ateu de vez e esquecer essa bagunça toda que eu não estava entendendo nada, ou me tornar um verdadeiro cristão. Nesse momento, eu me lembro que quando eu estava lendo a Bíblia, todos os textos que eu lia, eu tinha me esquecido totalmente, eu não sabia mais quem era Davi, eu lia a história de Davi como se fosse a primeira vez. Acho que essa foi a maior experiência da minha vida, assim. Porque eu passei a vida inteira, por isso eu falo muito sobre o portador da verdade e o poder disso, né?
porque eu convivi com isso. Eu vivi isso. Eu estava acompanhando a minha vida inteira, até os meus 20 anos, várias histórias, mas chegou naquele momento, nenhuma daquelas histórias parecia estar na minha mente. Parecia que eu estava lendo tudo do zero. E acho que isso me deu mais sabor por ler a Bíblia, e mais desejo por viver o Evangelho. E é muito louco, porque nesse momento, foi um momento que realmente a palavra começou a me transformar e realmente começou a me fazer ser moldado. Então não é só sobre a gente ler a palavra e conhecer alguns textos na ponta da língua, não é sobre a gente sair na rua aí pregando o Evangelho, simplesmente dos textos que a gente conhece, mas é sobre viver aquilo. E a gente sabe disso. Então, quando ele chega nesse momento aqui do texto, no finalzinho, ele tá construindo, né? Ele veio construindo para falar qual é o verdadeiro problema da falta de comunhão, né? Então ele vai chegar lá no início, ele vai chegar agora na gente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é à toa que ele está falando isso. Será que nós estamos realmente confessando os nossos pecados? Será que realmente nós confessamos os nossos pecados uns com os outros? Porque isso também faz parte da palavra. Não está aqui, mas tem um versículo exatamente para dizer: se eu não confessar os meus pecados, eu também não serei perdoado. Se eu não perdoar os pecados dos outros, eu também não serei perdoado. E aí, será que eu realmente estou reconhecendo os meus pecados? Porque ele tá construindo um monte de si, né? Tá construindo um monte de si para a gente olhar para si mesmo. Porque ele quer se colocar, porque a gente talvez esteja cometendo todos esses erros. Nós não estamos vivendo na luz, nós não estamos vivendo uma comunhão com as pessoas e nós estamos culpando os outros. Nós não estamos reconhecendo que o problema está aqui, ó, em eu confessar o meu pecado. E quando ele desenvolve isso, a gente sempre vai falar sobre, quando a gente vai falar sobre pecado, e muitos textos vai falar que nós somos todos pecadores e tal, e a gente também lida com textos que vão falar sobre a santidade, né? A gente fala, calma aí, ou eu sou santo ou eu não sou. O que é pecado, o que não é, quando eu estou pecando, quando eu não estou, que parada é essa que está sendo construída, né? E eu gosto de um texto em Romanos, acho que é Romanos 5,39, que fala que Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ele nos chama de santos, porque essa é a finalidade da nossa vida. Isso é o final, é quando nós vamos estar ali perfeitos com Cristo. Por isso nós somos chamados de santos. E nós somos pecadores, nós falhamos, mas ainda assim, existem vários textos que vai demonstrar que nós estamos seguindo para uma santidade, né? Esse é o nosso caminho, seguir para essa santidade. Então a gente vai ver desde lá de Provérbios falando que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que ela cresce até se tornar dia perfeito. Esse texto fala que a vereda do justo, que é o caminho apertado, né, aquele caminho difícil da gente conviver, ele é como a luz da alvorada, é como o nascer do sol. Ele nasce até que chega um momento que ele brilha tudo. E ele cumpriu o propósito dele. Ele deu luz para todos os lugares ali. E é exatamente isso que o Senhor espera da gente. Essa santidade. Sermos uma luz correspondente à luz que nós ouvimos, porque a luz ela veio nessa terra. Ele já veio, ele trouxe a verdade, demonstrou a verdadeira comunhão e nós andamos com ele todos os dias. Ainda que João, ele tenha dito essas coisas como uma pessoa que realmente andou fisicamente, ele também nos deu a oportunidade de dizermos isso. Andamos com Cristo todos os dias. Caminhamos com ele. E ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Novamente, a gente vai falar, não, eu não diria isso, que eu não tenho pecado nenhum. Mas a gente age dessa forma. Qual é o maior problema da igreja cristã hoje? Não é a gente sempre se parecer um bando de santarrão por aí? É exatamente a demonstração desse versículo. Aí você fala, eu não. É aquela galera daquela igreja lá. Você também. Você também. Anda no meio das pessoas
que te conhecem como cristão. Se alguns não te veem de uma forma estranha, não recuam das coisas que você fala, será que você está realmente sendo uma pessoa humilde e verdadeira? Eu sempre olho para esses textos que eu falo, isso aqui não cabe em mim, eu começo a ler mais vezes e falo, Pai, se eu estou lendo, me mostra quantos aqui está cabendo na minha vida, que eu estou achando que está. Nós devemos sim sermos santos e de glória em glória sermos aperfeiçoados e acreditarmos nisso, porque fomos chamados para isso. E ser santo corresponde ao caráter verdadeiro de Deus. Eu me pergunto, por que João, né, ele escreve sobre todas essas coisas e por que ele é tão importante nesse sentido? Nós só podemos ter uma comunhão uns com os outros quando nós primeiro nós temos uma comunhão com o Pai, certo? Nós temos um verdadeiro sentimento com Ele. E quando Ele diz que nós temos uma verdadeira comunhão com Ele, sendo o caráter de Deus a comunhão, o que nos faz realmente estarmos em comunhão com Ele? Sofrer com Ele. Partilharmos da dor de Cristo, partilharmos do sofrimento de Cristo. Quando é que nós temos uma verdadeira comunhão com Jesus? Quando é? Qual é o momento em que o texto vai falar assim, olha, vocês são irmãos de Jesus? Que ele vai dizer que em Coríntios vai falar que Jesus é o irmão mais velho no nosso meio. Ele é o irmão mais velho, é aquele que a gente olha para nós aprendermos e sermos como ele, certo? E aí, como que nós nos tornamos irmãos com Jesus? Como nós temos essa comunhão? Onde começa isso? E em Provérbios, é muito interessante que ele fala que em todo momento o amigo ama, né? Se eu não me engano, mas é na aflição que esse amigo se torna um irmão. Sim. Quem estava com Jesus na cruz? Quem era o amigo de Jesus que estava com Jesus na cruz? Ele é o cara que entendeu que é uma verdadeira comunhão, que a perfeita comunhão de estarmos em Cristo, e entender a ceia, de estarmos conectados com Ele, começa daí, quando partilhamos do mesmo sofrimento de Cristo. E a partir daí, o caráter de Deus, que é sofrer pelos outros, que essa é a verdadeira comunhão. Nós só estamos numa verdadeira comunhão com Jesus porque Ele morreu. Porque Ele sofreu pela gente, porque Ele levou os nossos pecados. Porque se não fosse isso, nós não teríamos comunhão com Ele. Jesus pode ser o cara mais top, mais genial, mas isso não faria a gente amá-lo. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem uma mínima capacidade na gente de amarmos Ele. Toda essa bondade ou coisa legal que nós temos ou vemos nele, veio dele. Não é nenhum mérito nosso. Então, para correspondermos quem é Jesus, entendermos qual é a verdadeira comunhão, a gente tem que começar a comunhão com Ele, partilhando do sofrimento dele. E assim entender o verdadeiro sofrimento dele, que eu acho que eu não estou entendendo. Eu falei no School algumas semanas atrás, eu acho que eu tenho uma dificuldade absurda de entender o verdadeiro significado da ceia. De entender realmente o sofrimento. Parece muito racional para mim, mas eu quero sentir, eu quero apalpar aquilo dali. Eu quero realmente sentir o que era sofrer ali com Jesus. Eu quero realmente falar com Paulo e dizer que eu sofri com Cristo. Eu fui crucificado com Ele ali na cruz. Eu partilho daquele sofrer de Cristo. Eu não conseguiria expiar os meus próprios pecados. Mas eu poderia sofrer como Jesus sofreu, porque Ele é o meu mestre. Ele é o meu Senhor. E a partir disso, entendendo isso, eu acho que resolve os nossos problemas. Resolve os nossos problemas de comunicação, de comunhão. Eu acho que a gente está falhando muito em olhar lá, para o centro, para o início. E a gente olhando e está olhando, gastando muito tempo, perdendo muito tempo, colocando a culpa no outro. Sendo que nosso verdadeiro problema está no nosso quarto, quando a gente não encontra Jesus lá. Nosso verdadeiro problema está quando a gente acorda e não encontra Jesus lá. Quando a gente vai para o trabalho e não vai com Jesus. Quando a gente canta a essência da adoração, mas continua assim sendo uma canção. A gente diz, não é sobre uma canção, e está sendo sobre uma canção. Isso é o momento em que nós não estamos vivendo em comunhão com Cristo. E quantas vezes a gente está fazendo isso durante a semana? Eu citei todos esses porque é onde eu estou falhando. Cada um desses. Se nós queremos uma perfeita comunhão aqui, que começa em Jesus. Do princípio de tudo. Ele é digno
primeiramente de tudo isso. Eu não sou digno do amor de vocês. Jesus é digno do nosso amor. Ninguém aqui é digno do amor de ninguém. Ninguém aqui foi bom o suficiente para realmente dizer que deveria ser amado. Ninguém aqui é capaz o suficiente para poder cobrar dos outros que não está sendo amado o suficiente. Somente Jesus pode cobrar isso da gente. É verdade, meu Deus. Vamos nos preocupar mais em amar uns aos outros. Amar mais a Jesus do que tudo. Não amar a Jesus como nós amamos os outros. Não, o amor que entrega a Jesus é outro nível. Senão a gente não consegue amar os irmãos. Amar a Jesus mais do que tudo, todas as coisas. E assim, quando eu amá-lo como Ele me amou, aí sim eu posso amar o próximo. Porque Ele diz, eu vos digo, amem os outros como eu vos amei. E como eu vou amar os outros se eu não entendo o amor que eu recebi por Deus? Como eu posso entregar isso aos outros? Como eu posso ter uma verdadeira comunhão se eu não entendi o amor de Jesus? Como eu não entendi o Pai das Luzes, como eu não entendi o começo de tudo. Que a gente possa amar mais a Jesus. Pai, que a gente possa amar mais a Ti. Pai, nós oramos para que nosso coração enfermo e maldoso encontre o Senhor, Pai. Que a Sua misericórdia nos quebrante, que a Sua misericórdia nos ilumine, Jesus. Pai, que a Sua palavra ela esteja em nosso coração e quando nós lemos sobre a Sua morte, Jesus, não seja mais um texto que a gente leia uma vez por mês, mas que comece a ser um texto lido nas nossas manhãs, Senhor. Porque nós não estamos entendendo ainda o que é isso, Pai. Nós não entendemos ainda o que foi o Senhor em nossa vida como Criador, como a nossa luz. Nós não entendemos o que é uma verdadeira comunhão com os nossos irmãos, nós não entendemos o que é uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Nós lemos, nós sabemos e nós achamos que sabemos, mas nós não conhecemos ainda isso. Pai, nós oramos aqui para que venha ao nosso conhecer, Pai, o que é amar verdadeiramente uns aos outros. Pai, estamos orando nesse momento, Pai, por misericórdia, Jesus. Porque nós falhamos muitas vezes e nós oramos muitas vezes, Senhor. E nós achamos que o Senhor não tem mais misericórdia para nos entregar, Pai. Mas o Senhor disse que as Suas misericórdias se renovam todos os dias, Pai. E se renovou hoje, Pai. E nós acreditamos que sim. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode moldar os nossos corações e nos modificar, Jesus. Nós acreditamos aqui, Jesus, que o Senhor pode